É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Que matéria gostosa de aprender, a nossa história. Como é bom estudar a história da igreja, tá vendo? Agora um detalhe que eu quero falar para você, que de repente você tá, poxa vida, mas o pastor tá falando não dá para copiar tudo, não dá para anotar. Fica tranquilo, porque tudo que eu ensino, tudo, você encontra aqui nesses módulos de teologia. Tudo está aqui dentro. Então você pode ficar tranquilo, é só depois entrar em contato. Depois eu falo o telefone, eu não falo nunca na hora da aula, mas você vai pedir todo o nosso material que você vai ter com riqueza de detalhes, tudo que eu estou ensinando, tá bom? Muito bem. Então não se preocupe, tem gente que fica triste, né? Fala, poxa vida, não dá para copiar mais no módulo, que são livros. Não, o que é um módulo? É um livro, né? Vamos ver se dá para o nosso cameraman aqui dar uma focalizadinha. São livros, né? Que é módulo, livro. Então nesses módulos, olha, tem os exercícios, tem tudo para você desenvolver um bom aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Mas depois a gente fala como você adquire esse material. Muito bem. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender, nós já aprendemos a mensagem, tá? Então, se você for pregar o evangelho para uma pessoa, você precisa partir desse princípio, que é a primeira mensagem da Bíblia. Ela está em Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos dos Apóstolos a partir do verso 14 do capítulo 2, né? Ele fala assim, ó, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Olha que coisa interessante. Então aqui tem a mensagem que Pedro pregou e que 3.000 almas, quase 3.000 almas aceitam Jesus, né? Se convertem. Muito bem. Agora, essa mensagem, então, como eu disse, ela tem como base o Antigo Testamento, porque nós não temos o Novo ainda. Não tem o Novo Testamento. E nem dá para andar com o Velho Testamento debaixo do braço. Hoje é uma bênção. Você tem Bíblia de todo tamanho, né? As irmãs carregam Bíblia na bolsa, tem Bíblia de bolso também, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, quer dizer, no tablet. Hoje é fácil ler a Bíblia, mas naquela época não tinha acesso às Bíblias, ou seja, rolo, né? Era tudo rolo, não era nem livro. E ficava guardado onde? Ficava nos templos, nas sinagogas. Quando tinha cópia era difícil e nem todos tinham acesso. Então veja que Pedro conhecia esse material, conhecia a palavra de Deus, porque ele prega a sua mensagem, ela tem base na palavra, no Antigo Testamento. Está vendo a importância de estudar a Bíblia? Tá? Muita gente fala, mas eu não preciso estudar. Claro que precisa. Você vê que o discurso, leia a pregação de Pedro, leia a pregação de Estevão e você vai ver. Então, 3 partes. Primeira, ele pregou com base no que ele conhecia do Antigo Testamento, o Espírito Santo fazia ele lembrar. O Espírito Santo não faz ninguém adivinhar, o Espírito Santo faz lembrar. Então a pessoa que é estudiosa, na hora necessária, o Espírito Santo usa. E ele lembra a palavra correta. Então o que acontece? Ele prega primeira parte da mensagem, mostrando o caráter messiânico de Jesus. Segunda parte, que ele ressuscitou, ali tinha prova ali, mais de 500 pessoas, né, viram e participaram, viram a ascensão de Cristo. E a terceira parte da mensagem, ele voltará, tá bom? Muito bem. Agora, as ferramentas, né? Eu vou pedir para pôr na tela, as ferramentas usadas pela igreja. Eu não sei se tem esse slide aí, que diz assim, as ferramentas usadas pela igreja. Não tem problema. Então vamos para o próximo, que diz que a primeira ferramenta, o testemunho de seus membros. Você sabia que uma coisa importante da igreja são as pessoas darem os seus testemunhos de seus membros? Você sabia disso? Que o testemunho de uma pessoa que foi impactada pela palavra de Deus, ou que recebeu uma cura, ou que teve uma causa resolvida, enfim, um testemunho de uma pessoa, ele é muito eficaz na conversão, o testemunho que a pessoa dá como cristão. Então, o testemunho dos membros, as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, estavam vivendo em comunhão. Outra coisa, o auxílio sobrenatural, olha aí na sua tela, o auxílio sobrenatural. A Bíblia diz que Pedro
Pedro estava entrando com João no templo. Isso está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Lembra que eu falei que o livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo? Eles estavam entrando no templo. Aí tinha uma pessoa lá que ela não andava, ela era paralítica. Estava lá, né, naquela situação. E ela pediu um dinheiro, alguma coisa, porque não tinha nem como trabalhar, era paralítica. Aí Pedro diz, olha, nós não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e anda em nome do Senhor Jesus. Na hora o paralítico levantou e foi um alvoroço na cidade, um milagre. Então, a operação do sobrenatural na igreja, eu sempre digo, há necessidade do sobrenatural no culto. Uma reunião onde não acontece nada de sobrenatural, não é culto, é uma reunião filosófica. Não é ruim, tá certo? Mas no culto, quando nós estamos cultuando a Deus, quando o pastor está entregando a mensagem, quando os louvores estão sendo cantados, enfim, há de ter uma manifestação sobrenatural, porque o Espírito Santo habita na igreja. Então, precisa acontecer alguma coisa diferente na nossa vida, na hora do culto, na hora da adoração. E o que acontecia na igreja primitiva, né? Então, o testemunho dos membros e a atuação sobrenatural, esses dois elementos é que traziam, né, que as pessoas ficavam sabendo, um vai contando para o outro, o meio de comunicação na época não era igual hoje. Hoje você está me vendo aí, tem a TV, no conforto do celular, mas na época não tinha nada disso. Era boca a boca, um falando para o outro, falando, e eles viam o testemunho, pessoas sendo curadas, pessoas que não andavam andando, pessoas que não enxergavam. Teve até caso de pessoas que estavam mortas ressuscitaram, milagres acontecendo. Então, a atuação do sobrenatural e o testemunho, né? O testemunho dos membros, né? A realidade, a mudança de vida nas pessoas, então fazia com que a igreja crescia e foi aumentando. Então este é o período que nós estamos estudando. Agora, tem uma falha, porque, irmã, a senhora, o senhor que está me assistindo, não queira encontrar uma denominação perfeita, tá bom? Parte por aí. Não queira encontrar uma denominação perfeita. Não tem, tá bom? Põe isso na sua cabeça. Não tem. A igreja, ela é formada de pecadores. Tá? O único perfeito na igreja é o Espírito Santo, porque toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. Nós somos incapazes. Põe isso. Nós não temos poder algum, tá? Então não adianta, olha, eu estou triste nessa denominação aqui, porque eu estou vendo uns problemas aqui, eu vou para aquela outra. Você pode até ir, mas você não vai encontrar grupo reunido perfeito, porque começa por você, começa por mim. Nós não somos falhos? Ou você que está me assistindo é perfeito? Você que está me assistindo é perfeito? Lógico que não. A senhora? Lógico que não. Lógico, se fosse perfeita, não precisava de Jesus. Como a igreja é formada de homens, as denominações, então você vai encontrar problema ali. E na igreja primitiva nós vamos encontrar um problema sério. Sabe qual era o defeito da igreja primitiva? Eu não sei se tem esse slide, se tiver eu vou pedir para pôr na tela. A falha era zelo missionário. Essa era a falha da igreja, olha, está aí na tela. Zelo missionário. Ela não entendeu que precisava derrubar as cercas, precisava sair. Jesus não falou que era para pregar em todo mundo? Eles não entenderam essa palavra. Eles estavam tão contentes ali com a descida do Espírito Santo, Deus operando milagres, mas eles achavam que a igreja era só ali em Jerusalém. Eles esqueceram de missões. Tá vendo? Essa foi a falha da igreja primitiva, podemos dizer assim, o zelo missionário. Mas nós vamos aprender que Deus resolve esse problema, com o Espírito Santo, ele é o mestre da igreja. Nós vamos aprender como que o Espírito Santo vai atuar para que a igreja
para a expansão da igreja acontecer, para que a igreja derrube as cercas, né, vamos dizer assim, de Jerusalém, que a igreja saia para outros grupos. Porque até então, irmãos, olha que coisa interessante, nós temos no mundo, até então nesse período, nós tínhamos, antes da descida do Espírito Santo, antes do cristianismo, nós tínhamos dois povos no mundo. Ou era judeu, ou era pagão, que é chamado de gentil. Gentil e pagão é a mesma coisa. Ou a pessoa era do povo da nação de Israel, né? Ou era judeu, ou era pagão. Só tinha esses dois povos, em se tratando do mundo espiritual, né? Da religião. Por quê? Porque Deus escolheu uma nação. Deus escolheu uma família, a família de Abraão, família patriarcal, formou uma nação e entregou para essa nação a sua palavra. Entregou como deve ser o comportamento do homem de Deus, da mulher de Deus, os filhos, tudo Deus determinou, Deus construiu, usou essa igreja, tá bom? E quem não era judeu era pagão, era gentil. A palavra gentil significa isso aí. Então, dois povos. Mas agora, com a igreja, nós temos um terceiro povo. Agora nós temos o povo judeu, nós temos o povo gentil e nós temos a igreja. Mas só que a igreja até agora, ela está entre o povo judeu. Mas Deus vai por meio do Espírito Santo, vai usar uma estratégia para que haja a expansão da igreja. Mas só que sobre a expansão da igreja eu vou falar. Só que não é hoje não. Na próxima aula, tá bom? Programa Defesa da Fé. Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé. Defesa da Fé. Pastor Antônio Fonseca.